Vamos dar início à nossa videoaula de hoje. O tema da aula de hoje é profissões de moda. Dentre as vastas profissões que existem na área da moda, eu escolhi a profissão de figurinista para estar conversando um pouquinho com vocês. Perfil profissional. O figurinista elabora o figurino de personagens de uma produção artística, teatral, musical, cinematográfica ou televisiva, envolvendo os trajes, adereços e acessórios de acordo com os aspectos do roteiro. Para se tornar um figurinista, é preciso preencher alguns requisitos e ter muito comprometimento com cada trabalho que irá executar. Dentre esses requisitos, precisa ser criativo, interativo, ser organizado, ter pontualidade, saber pesquisar, ser observador, avaliador, ter iniciativa, ter conhecimentos históricos, tipos de tecidos, técnicas de lavagem, tingimentos, noções de espaço, cenografia, iluminação, expressão corporal, conhecimentos básicos de modelagem, pintura, desenho de moda, história da moda. O figurinista tem em suas mãos a responsabilidade de criar indumentárias que atendam a um roteiro anteriormente produzido e a ele concedido pelos produtores da obra em questão. Este profissional tem a tarefa de providenciar peças que contemplem as exigências psicológicas e simbólicas de personagem. O figurino faz parte do processo da construção de uma produção artística e a indumentária é a peça fundamental que compõe um personagem. O figurino, seja em novela, teatro, clipe e qualquer circunstância em que esteja contando sua história. Esses figurinos fazem parte do filme Harry Potter. Para quem é fã, alguns detalhes desconhecem, principalmente o figurino, que é um fruto de um trabalho muito bem feito da equipe de produção e é um dos aspectos ao longo dos 8 filmes. Quem é mais detalhista reparou a mudança gritante que o figurino de Harry Potter sofreu entre o segundo filme, A Câmara Secreta, e o terceiro filme, O Prisioneiro de Azkaban. No terceiro capítulo da franquia, os personagens passaram a usar menos o uniforme de Harvard e mais as roupas casuais, que ressaltou um pouco mais da personalidade de cada um. A atriz Evanna, que viveu a Bruxa Luna em Harry Potter, foi responsável pela criação de diversos elementos de seu figurino, o que inclui os famosos brincos extravagantes da personagem, que foram feitos pela própria atriz. Gilderoy, o professor mais incompetente de Harry Potter, sempre foi descrito nos livros com roupas coloridas e extravagantes. De fato, na adaptação cinematográfica, os figurinistas deram a ele roupas extravagantes, mas elas estiveram longe de ser tão coloridas quanto era nos livros. Diversos elementos do figurino de Harry Potter deram trabalho para os figurinistas ao longo dos anos. Os uniformes de Harvard sofrem várias mudanças e tiveram mais de 600 modelos ao longo dos anos. Além disso, foram feitos 160 modelos para os óculos de Harry Potter durante os 8 filmes, além de inúmeras quantidades de varinhas que foram produzidas. Os atores quebravam todas no set de filmagem. Dentre as principais referências de profissionais da área no Brasil está Gogoia Sampaio,
ela é responsável por criar o estilo das personagens das novelas mais vistas no país. Entre elas estão Saramandaia, Cheia de Charme, Belíssima e até o programa mais visto pelos adolescentes em 1990, Sandy Júnior. Quem não se lembra da novela Cheia de Charme? Ela fez muito sucesso em 2012, contando a história de Maria da Penha, interpretada pela atriz Thaís Araújo, Maria do Rosário, pela atriz Leandra Leal, Maria Aparecida, pela atriz Isabelle Drummond. Empregadas domésticas que se conhecem numa noite de muita confusão. Do caos nasce uma grande cumplicidade, mostrando que na vida, assim como na música, a harmonia é fundamental. Como num conto de fadas, elas se transformaram num trio de cantoras bem-sucedidas. Também tinha a pedra no sapato delas, que era a cantora Chayenne, interpretada pela atriz Cláudia Abreu. A trama ela foi muito divertida e encantou pelos seus looks, que foram inspirados no showbiz dos Estados Unidos, como as cantoras Beyoncé e Madonna. Para o trio de empreguetes, os looks que elas usavam, eles eram cheios de tecidos tecnológicos e com um toque de fetiche. Para os looks da Chayenne, a figurinista ela buscou inspiração até na Barbie. É a partir da estética que conseguimos visualizar quem é o personagem. É preciso estar em sintonia com os aspectos estéticos e psicológicos de cada personagem, incluindo o contexto histórico. O trabalho do figurinista é de extrema importância, uma vez que a roupa e os acessórios, assim como a corte do cabelo, a cor do cabelo, ajudam a definir quem é o personagem. O trabalho de um figurinista é feito através de um processo de muito estudo. No caso de produções de épocas anteriores, suas pesquisas se tornam históricas. Já para personagens modernos, predomina o conteúdo de tendências e informações da moda atual. Após fazer o estudo e o planejamento, o figurinista coloca seu trabalho para a apreciação do diretor, do cineasta ou correspondente, de acordo com o segmento, que o envia ao diretor de arte, que vai aceitar ou não o seu projeto. A partir disso é feito um orçamento e organizada uma oficina de desenvolvimento do figurino, dirigida pelo próprio figurinista. Temos aí um croquis desenhado por Colin, para Helena, que interpreta a Rainha Vermelha no filme Alice no País das Maravilhas. Então tem o desenho, né? O croquis e a roupa feita. E a artista usando a roupa. Aí você se pergunta, mas eu não sou uma desenhista. Mas lembra que eu falei no começo? Você não precisa ser uma desenhista, mas ter noção de desenho. Então eu coloquei aí alguns desenhos para vocês verem que a gente pode pegar um bonequinho e em cima dele trabalhar o nosso figurino, que se torna mais prático e mais fácil. Muitos sucessos do cinema mundial foram recordes de bilheteria pelo seu figurino, detalhista e realista. Muitos conseguiram, inclusive, ganhar o Oscar na categoria. A série Game of Thrones foi uma das séries mais vistas no mundo. Custou cerca de 6 milhões de dólares por episódio, segundo informações de da revista E. A série tem em média mais de 18 milhões de espectadores por episódio. A figurinista da série se chama Michelle. Já ganhou o prêmio Emmy em 2012 pelo figurino
de uma das temporadas e teve 17 indicações ao Emmy em 2013, sendo uma delas a de melhor figurino pelo episódio Caminhada de Punição, da terceira temporada, e já foi novamente indicada. Para dar vida e personalidade às vestimentas com apelo medieval, ela pesquisou em museus, livros, pinturas, como referências persas, mongóis e japonesa. A pesquisa envolve também um estudo a respeito da política e economia de cada local. As referências serviram para ajudar a identificar o lugar e a época onde a história se passa, já que a série não deixa isso claro, apesar de ser possível identificar elementos de vários períodos da civilização. Essa série ela já acabou, mas na época, Michelle ela dirigia uma equipe de tecelões, bordadeiras e armeiros que tem o seu próprio tear, em que tecem os tecidos e ajudam a desenvolver o figurino. O realismo que as peças da figurinista dão à série são verdadeiramente um diferencial. A exatidão dos detalhes, dos tecidos, das cores, possibilita que a ficção se torne mais real, não somente ao espectador, mas também para os atores, facilitando seu trabalho dentro de um universo tão perfeitamente retratado. Figurinos segmentados. Os figurinos são pensados também para cada locação ou clã. Os personagens do norte se vestem com roupas mais pesadas e escuras, igual à paisagem fria e branca de Winterfell. Já a guarda da noite veste peças com bastante proteção, couro e pele, tudo com cara de sujo e bem fedido, já que na época não tinha variedades de roupa para trocar. Os Starks usam tons cinzas, marrons e um tom mais quente do azul. Os personagens de cada um dos 7 reinos têm uma caracterização diferente. Givenchy é uma marca de roupas femininas e ela lançou uma coleção inteira inspirada nas roupas usadas pelos personagens da série. Olha aí, da televisão para as passarelas. A indumentária já preparada é classificada numericamente de acordo com cada personagem e conforme a cena que será gravada. Este processo é realizado em conjunto com o conteudista. A partir de então, o grupo passa a ser composto apenas por guarda-roupeiras, que preservarão as peças e estarão atentos à necessidade de lavá-las. Após o término das gravações, o figurino será doado à empresa que produziu a obra de arte. Uma curiosidade: o guarda-roupeiro é encarregado da conservação das peças de vestuário utilizadas no espetáculo ou produção. Auxilia o elenco e a figuração a vestir as indumentárias. Organiza, guarda e embala figurinos em caso de viagem. Vale lembrar que os figurinos se diferem de acordo com seu uso, ou seja, a criação e desenvolvimento dos figurinos para o teatro, cinema, televisão acontece de formas diferentes. No teatro, por exemplo, o objetivo, além de criar figurinos que estejam de acordo com o papel de cada ator, é que sejam práticos e possibilitem uma troca rápida entre as cenas, caso seja necessário. Para o cinema, as roupas podem ser muito mais elaboradas e exigem um nível de fidelidade maior dependendo do tema da produção.
E para a televisão, os figurinistas geralmente já dispõem de um guarda-roupa enorme, com o qual irão montar produções para novelas, séries e programas. Sendo para o teatro, cinema ou televisão, o figurinista ainda precisa ter conhecimentos essenciais. Cor, pois elas são carregadas de significado e cada uma expressa um sentimento diferente. Volume, que será usado para enfatizar ou não cenas e acontecimentos específicos na produção. Texturas, que podem ser utilizadas na distinção de personagens de diferentes classes sociais. Contexto e ambiente, para que não aconteça do figurino ficar deslocado do seu significado, tempo e espaço específico, ou seja, ele deve corresponder ao que a cena pede. No exterior, a profissão de figurinista é bem apreciada e valorizada, e no Brasil estão surgindo muitas oportunidades, principalmente com o fomento ao cinema e ao teatro nacional. Se você deseja seguir esta carreira, fiz uma pesquisa sobre o salário nacional para o figurinista. Então está aí, porte das empresas, pequena, média e grande, e o início, você começa como um trainee, vai para júnior, pleno, sênior e master. Então, o salário aí ele varia de R$ 1.768,89 a R$ 4.455,05. Está aí alguns trabalhos executados por figurinistas. Temos aí debutante, aniversários infantis, adulto e até casamento. Aí você deve estar se perguntando, isso não é uma fantasia? Então, figurino versus fantasia. Agora você vai me perguntar se existe alguma diferença entre figurino e fantasia. A pergunta é essencial, e para entender melhor a diferença entre uma coisa e outra, podemos apontar duas principais. A primeira é de ordem terminológica e a segunda reside na situação do uso da indumentária ou caracterização. Vamos supor, se você é o ator Johnny Depp no filme Piratas do Caribe, a roupa que você utiliza no filme tem a função de designar que você, em cena, é o personagem Jack Sparrow. Se, no entanto, no baile de carnaval, você usar a mesma roupa que você utiliza como figurino no filme, ela passa a se tornar uma fantasia. No caso, é a situação que pode definir a diferença de uma mesma roupa indumentária, como sendo um figurino ou uma fantasia. Para conseguir trabalhar como figurinista e a representação de diversas personalidades através da indumentária, precisa ter diversos conhecimentos nos campos da arte, história da moda. Principalmente saber sobre a história da moda e da indumentária é essencial, mesmo que a profissão não seja de época. Releituras são feitas a todo momento e é importante conhecer as fontes de origem de cada uma delas. Então a próxima aula vai ser sobre história da moda. Trabalhar com paixão naquilo que gostamos é uma das maiores gratificações da vida, e viver no mundo da moda, mesmo que ele pareça caótico e inconstante, é uma delícia. Então não desista.